toda situação. Que pode um homem crente recear? O que pode um espírita convicto temer? O que há para ele de tão pavoroso, que o faça enfraquecer no ânimo e esquecer a própria fé? O espírita, homem ou mulher, tem a segurança da fé. Ele sabe que, para além da vida presente, existe um mundo que é seu, onde moram criaturas que já lhe pertenceram e que o esperam ansiosas. Ele sabe que Deus tem prometido para os seus filhos as eternas moradas preparadas por Jesus. Que pode, pois, um espírita convicto recear do além? Ele pode e deve recear os acontecimentos da vida terrena, porque o espírito enclausurado na matéria ainda é fraco, não conhece o dia de amanhã, pode temer os contratempos da vida terrena, pois qualquer um se choca com esses abalos inevitáveis. Mas, no que diz respeito à vida lá no azul infinito, que vos espera, meus irmãos, não tendes razão para vos apavorardes, não se justifica o vosso receio, não há motivo para inquietações. A vida presente, para esta, sim, deveis preparar-vos, como se tivesses de partir hoje, mas de forma tal que tudo quanto pertence à terra esteja nos seus eixos, nos seus lugares, afinal de contas, preparado para ficar. A bagagem para a partida é tão simples. É o filho que volta para a casa paterna, é o espírito, ansioso de libertação, que deseja um mundo de luz, é uma alma, cônscia do seu dever e do seu amor a Deus, que deseja encontrar-se, na outra vida, com aqueles que lhe são caros. Meus amigos, sei que há muita tristeza na terra, e sei que a família espírita não é estranha a essa onda de pesar que invade o mundo. Não estando, embora, isenta desses golpes que o mundo chama de infortúnios, a família espírita tem alicerce mais sólido onde se firmar. A família espírita conhece que o seu mundo não é este, o seu mundo é eterno, porque é o mundo que Jesus foi preparar, e a alegria de viver fora desse subterrâneo escuro que é o corpo de carne, é a liberdade, é o sol brilhante, é a expectativa de uma vida melhor, enfim, é o panorama que nós não cansamos de descrever aos vossos olhos, para vos inspirar confiança e fé. Meus amigos, não vos atemorizeis, sossegai as vossas almas, ficai tranquilos, esperai o vosso dia para quando Deus o permitir. Nem por vós pensardes que ele está perto significa que de fato esteja. Quantos supõem que ele vem longe, e ele está à porta? Deixai estas coisas nas mãos de Deus, deixai o dia de amanhã, na eternidade, com ele, e preparai-vos para o momento, se tanto for preciso, se for da vontade do Pai. Meus amigos, Espiritismo é uma verdade, Espiritismo é um sol para as vossas almas, Espiritismo é a maior benção de Deus ao mundo, porque ele descortina o além, a verdadeira vida. Calma, coragem para viver, discernimento para raciocinar. E luz vos conceda a Deus, para que as vossas mentes, elucidadas, vejam claro no meio da escuridão que cerca o planeta. Deus vos guarde, abençoe e ilumine, hoje e sempre. Tiago. Em 17 de janeiro de 1939. Um caso triste. Deus seja louvado. Louvado seja o santo nome de Jesus. Meus amigos, meus queridos irmãos, eu vos visito hoje para vos pedir que, nas vossas preces, não vos esqueçais de rogar por todas as criaturas enfermas na terra. Tenho visitado muitos lares de famílias crentes espíritas, assim como de algumas que não são, e trago para vós, neste momento, a notícia de um caso em que estou muito empenhado e para o qual peço o vosso auxílio. Trata-se de uma família que não crê. A maior desolação é essa. Ele, o chefe da casa, não tem crenças, ela, a esposa, também em nada crê. Os filhos, criados nesse ambiente, vão pensando da mesma maneira que os pais. Não procuram o porquê da vida, não querem saber se tem uma alma nem as necessidades dessa alma, cuidam tão somente do corpo, das suas necessidades físicas, e estragam a mocidade, não se poupando a divertimentos de toda a espécie, prejudicando-se material e moralmente. Sabei,
Agora, que no seio dessa família, onde a fortuna material existe, onde os recursos são suficientes, há uma moça enferma. Muito dinheiro se vem gastando para o restabelecimento da saúde dela, porém, até agora nada foi conseguido. Os médicos desta terra, os médicos de outras terras, têm recorrido a tudo quanto a ciência pode fazer em benefício dessa criatura, moça de 19 anos, sem resultado. No momento a situação é a seguinte: a mãe, a querer que a filha sare, dirige inventivas a Deus, profere impropérios, diz loucuras, torna-se irreverente, desrespeita a majestade divina e abala céus e terra em busca da saúde da filha. Com dinheiro não se compra o céu. Com dinheiro não se compra a saúde. E ela permanece no mesmo desespero. O pai, um pouco menos insensato, embora descrente, aconselha a mulher: mas, que podes tu fazer? Eu tenho feito tudo, lanço mão de todos os recursos e nada consigo. Proponho-te uma ação coletiva: no dia em que ela morrer, nós morreremos também. E o pacto está feito. Eles têm o plano de se matarem no dia em que a filha morrer. Ora, meus irmãos, vós sabeis que isto é um ato impensado, isto é uma resolução de louco, é uma decisão de ímpio, de quem não crê. Pois se eles têm feito o possível para que essa criatura sare, devem estar com a consciência tranquila, não tem faltado recursos. Esperem a misericórdia de Deus, ou a saúde da menina, ou, se for da sua santíssima vontade, a partida do seu espírito para o além. Mas, resignem-se e fiquem calmos, sossegados. Eu vim até vós para vos pedir que, nas vossas preces, oreis por esta família. Dizei que foi a família por quem eu pedi. Não devo declinar nomes, isso me é proibido. Mas bastará que digais que a família pela qual eu pedi. Pedi por eles, para que esse pacto se desmanche e não seja levado a efeito, porque pelos nossos cálculos, e pelo que se há de ver, aquela criatura não poderá viver muito na terra. Coitadinha! Precisa de repouso. E uma alma sem fé, mas ama a moça, e nova, não teve uma vida pecaminosa, foi boa filha. Não crê. Mas os pais estão firmes nesse propósito. No dia em que ela exalar o último suspiro, nem trataremos do enterro, nós nos mataremos os dois, serão 3 coches fúnebres. Para vós, isso talvez não cause aflição. Para mim, tem sido muito incômodo, e eu estou aflitíssima para dar outras intuições. Nestes casos, as preces têm muito valor. Pedi por eles. Aos meus, que sabem padecer resignados, e compreendem as coisas e sabem que a vida é mesmo sofrimento, aos meus, a quem Deus deu bastante para estarem seguros quanto à parte material da vida, eu peço que também concorram com as suas preces caridosas em favor dessa família. Meus filhos, vós, que tendes fé, compreendeis as coisas, sabeis que a vida está nas mãos de Deus, e que, quando for chegada a hora, cada um de nós terá mesmo que partir, ninguém se quer insubordinar. Naturalmente, todos pedem a Deus alívio, conforto, tranquilidade, mas daí a se rebelar, faz muita diferença. Pedi vós também por eles, e eu pedirei por vós. Deus vos abençoe, meus amigos. Maria Rita. Em 16 de janeiro de 1939. Educação Espírita. Meus amigos, amados irmãos, em Cristo, desça sobre vós a paz de Deus. Que sejais iluminados em vosso entendimento, para a compreensão das coisas justas. Meus amigos, o espírita cristão no meio dos seus irmãos no mundo em que habitais, é como aquela chama de que o Senhor falou, que não se põe debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que ilumine todo o aposento. Assim é o espírita, ele deve se colocar no meio dos seus irmãos de forma a não provocar escândalos, que a sua presença seja um prenúncio de paz, que o lugar onde habite, a morada que visite torne-se lugar sossegado, pela influência radiosa que parta da sua pessoa. As almas pias, as almas crentes,
fervorosas na doutrina que professam, têm esse poder, dado pela Divino Mestre, consolidar, solidificar, harmonizar situações, para outros gozarem. O crente espírita deve ser um homem pacífico, o que não exclui a energia, a coragem, nos momentos necessários. O homem espírita deve ser um modelo de educação, de religião, e de inteligência. Modos desabridos, conduta irreverente, não condizem com a crença espírita. Agir nas ocasiões necessárias, é, de fato, um dos característicos da criatura que tem fé, porque depois da reflexão madura, depois da concepção das ideias, é preciso que elas sejam postas em prática para se obter um resultado feliz. Não se diga por isso, entretanto, que para a realização de uma obra, de qualquer ação, de qualquer pensamento, seja necessária a precipitação de atos, ou de linguagem. Quem é espírita deve meditar nestes casos. Passar uma plaina no seu próprio caráter, alisando-o, tudo de conformidade com a lei de Deus, com os ensinamentos do manso Cordeiro Imaculado, que baixou à terra para exemplificar a doutrina que pregou. Porque, amá-lo, é consagrar-lhe a existência, adorá-lo, é esquecer-se de si mesmo, calcando aos pés o egoísmo brutal que domina a criatura humana, para se dedicar inteiramente à causa que ele exemplificou, a causa da caridade. Vós, portanto, que sois espíritas, e tendes a vossa fé, vós, que sois criaturas voltadas a uma grande obra, procurai manter-vos sempre dentro da linha que destaca o verdadeiro espírita, caridosos, nobres de ação, limpos de linguagem, enérgicos nas ocasiões precisas, e sempre ponderados, sempre calmos, respeitando a integridade moral dos vossos irmãos, como desejais que igualmente seja respeitada a vossa. Paz conceda o Senhor a todos os homens, e que, especialmente, a causa espírita, encontre, naqueles que se dizem seus adeptos verdadeiros expoentes da verdade. Paz e luz vos conceda o Senhor. Anália Franco. Em 20 de janeiro de 1939. Esperança bem fundada. Amigos e irmãos, seja convosco a luz de Deus. Com ela, meus companheiros, seguireis firmes neste mundo de trevas e dores. Sem ela, seríeis como naufrago em pleno oceano, quando reina a cerração. Tudo vos será oculto, tudo vos será difícil, e a trajetória nesta vida se tornará um verdadeiro martírio, porquanto sereis cegos como aqueles que não querem ver. Amigos, a doutrina que professais é como o farol, que em pleno oceano guia o náufrago para as paragens felizes. Sei que há corações chagados profundamente, feridos, para os quais a dor é companheira inseparável. Parece que sobre eles o infortúnio lançou a sua maldição, não permitindo que um raio de luz esclareça o seu dia. Pura imaginação. A verdade é que, quando se tem uma doutrinação destas, bem enraizadas no âmago do ser, por mais tenebrosa, por mais agitada, por mais dificultosa que seja a vida, há sempre uma esperança que não se apaga. Esta lâmpada, acesa na consciência, é a fé. Meus amigos, a vossa religião traz todo o conforto necessário aos sofredores. Não espereis do mundo aquilo que ele não vos pode dar. Também não espereis de todos aqueles que vos são caros, nem mesmo dos mais íntimos, provas de ternura, quando eles não possuem os sentimentos que vós lhes emprestais. A quem cuide ver nos seus queridos o amparo dos seus dias terrenos, a proteção da sua vida, o esteio moral da sua casa. No entanto, tudo isso pode falhar, toda essa felicidade pode ruir de um instante para outro, e a criatura confiante ficar só, absolutamente só, sem o apoio terreno em que repouse tranquilo. É possível também que os dias sejam agitados por contratempos inevitáveis. Quantas vezes o vosso pé segue direito, na linha do dever, cumprindo fielmente, sacrificando-vos até, privando-vos do necessário, deixando que outros gozem prazeres que vos podia pertencer, privando-vos até da convivência dos seres que vós amais.
e as decepções amargas não vos faltarão na vida. Mas, no íntimo da vossa consciência, no interior do vosso espírito, a chama da fé tudo explicará. Eu digo para os grandes sofredores, aqueles que consagram a sua vida à causa do Cristo, e que por ele padecem, meus amigos, vós não sois deste mundo. Realizai a vossa vida nas paragens além. Tomai os dias terrenos como penitência, que provavelmente breve cessará. São erupções vulcânicas temporárias, elas cessarão, o vosso mundo definitivo é lá. Para as almas que padecem prova nos corpos físicos, privados daquilo que mais apreciam, sempre prejudicadas, sempre sacrificadas, sempre mal compreendidas, sempre sufocadas, nas suas justas aspirações, para essas, eu repito, vós não sois da terra, sois do além. Quando as tempestades vos cercarem, como um ciclone devastador, fechai-vos dentro de vós mesmos, e deixai que a alma se inebre e por ela possais enxergar o dia que vos espera. Coragem, meus amigos. Talvez não falte muito. É possível que breve raie o dia em que vos encontrareis no meio dos vossos irmãos, que vos entendem, que vos compreendem, que não alimentam injustiças contra vós, e que leiam a verdade do vosso íntimo. Então, de lá, olhareis para os infelizes da terra e vereis como são pequeninas as suas almas, como são inferiores os seus sentimentos. E tereis dó, piedade. E nenhum sentimento de queixa entrará no vosso ser, porque só a caridade possuirá a vossa alma, inspirando-vos piedade para esses seres que tanto vos maldizem, que tanto vos castigam, que tanto perturbam o vosso espírito. Fé, esperança e caridade, tríade divina que Deus colocou no mundo para a salvação da humanidade. Deus vos abençoe. Alfredo Barcelos. Em 20 de janeiro de 1939. Há um bem em cada lição. Meus irmãos, Deus vos guie, Deus vos salve. Nos ensinamentos espíritas que constantemente vos são dados, as lições abundantes de fé, de caridade e de esperança, devem fortalecer as vossas almas, para o cumprimento dos vossos deveres. A terra é farta em fornecer aos homens os desgostos, as decepções, as contrariedades, necessárias ao seu progresso. Quem vive neste mundo de dores, de pesares, de angústia, vai ganhando a experiência necessária, para que edifique o seu caráter, a sua alma, nos ensinamentos que os Espíritos lhe vêm dar. Se tudo em derredor de vós fosse flores, se tudo representasse a satisfação de um desejo, se tudo que vos cerca fosse realmente um mar de rosas para a vossa existência, todas as vossas vontades, as vossas aspirações pudessem ser realizadas na terra, o que desejarias de melhor? Tudo teríeis: a saúde, a abundância, a riqueza, a tranquilidade, o bem-estar, a paz. O que seria este mundo? Um paraíso. Não quero dizer de forma alguma que a terra seja a negação de todas estas coisas, que eu acabei de vos apontar. Há de fato na terra, muito consolo, muita paz, muito bem-estar, mas tudo isso mesclado dessa alternativa constante de dia e noite, que perturba os ânimos e enfraquece os incautos. Há necessidade, porém, desse ambiente. Os espíritos que baixam a este mundo não vêm, como um prêmio, para gozar vida feliz, vêm para lutar, para vencer, para dominar a si próprios, para dirigir os seus maus pendores, e, de forma alguma ser dirigidos por eles, vêm para aprender no livro da vida, para ganhar experiência, resgatar faltas passadas, e não somente para gozar as alegrias imagináveis, num planeta como este. Não tardará muito que os próprios prudentes se extraviem, como costumam fazer anualmente, procurando divertimentos impróprios, que os vão prejudicar seriamente. Não tardará muito a época em que vejamos a sociedade como louca, de mistura com hábitos que nunca deveria aceitar. Já vem a época em que até os sensatos parecem perder a razão, e vós sabeis que tais cenas se repetem todos os anos. Nem por isso se diga que não haja exceções,
Que não haja quem não saiba se manter firme, acima dessas coisas que tanto prejudicam os espíritos. Mas estas coisas são da terra. Ela é assim, a terra tem o seu feitio moral. Aprenda o homem a tirar utilidade dessas coisas, porque delas poderá colher sábias lições. É por isso que se diz que não existe o mal. Não existe. Por quê? Porque há sempre um ponto bom a se aproveitar, no âmago de cada criatura. Aí vem esse turbilhão que empolgará a sociedade. A experiência dos mais velhos, de forma alguma conterá a mocidade nos seus desvios, na sua razão desvairada, nos seus impulsos irresistíveis. E depois, quando tudo serenar, a experiência há de ficar. Talvez aqueles que praticaram tais e tais atos nessa época, não estejam dispostos a seguir o mesmo caminho. Pode ser que a lição lhes aproveite. Meus amigos, como espíritas que sois, precisais ver que a face dos acontecimentos há sempre alguma coisa aproveitável. Não vos deixeis desanimar. Ordinariamente até nas criaturas espíritas isto se vê. Numa agremiação da qual uma ovelha se desgarra do resto do rebanho, há sempre alguém que a procura atrair, corrigir e apontar-lhe o caminho bom para que se desvie do mal. Adaptar-se ao meio, quando esse meio não é são, isso é que é pecado, isto é que é defeito. Procurar corrigir e emendar a si próprio, é dever de cada um. Mas que a terra fornece o necessário para que o homem aprenda, é fora de dúvida. Ela lhe faculta os meios de subsistência, fornece-lhe os recursos para vencer nas lutas morais, dá-lhe o campo para a luta. E este é o principal benefício. Aqui é que se luta, que se vence. Os mundos felizes são prêmios. Depois de grandes lutas, das grandes batalhas, as recompensas lá estão à espera dos vossos espíritos, quando estiverdes preparados para sua morada. Esforçai-vos, pois, meus amigos, cada vez mais, na luta pelo bem, no domínio da fé, intransigentes nas virtudes cristãs, devotados ao trabalho, e sempre com a esperança de melhores dias. Não desanimeis, e vereis que tudo será como afirmo, lutareis, vencereis. Se vós baqueardes, então será muito diferente. A luta prosseguirá e vós tereis que voltar a este planeta, em cumprimento das provas adquiridas. Coragem para viver, meus amigos. Deus vos abençoe e vos ensine a compreender a doutrina que professais. Que assim seja. Neri. Em 24 de janeiro de 1939. Cada um no seu ambiente. Amigos e irmãos, Deus vos guie, Deus vos salve. Nunca se diz demais sobre a concórdia e a fraternidade que deve existir entre todos os homens. Nunca se diz demais sobre a caridade, a piedade e a fé. E quando se agita discussões sobre qualquer desses temas, cada um quer trazer a sua palavra, embora fraca, mas ungida de verdadeiro sentimento de amor, para dar o seu testemunho fiel à crença que o aproxima de Deus. Meus amigos, costuma-se dizer que todas as religiões são boas, porque todas elas encaminham o homem para o alto. É certo que pregador algum jamais subirá a uma tribuna para pregar o mal, dizendo-se cristão. No entanto, é preciso dizer que o Espiritismo leva vantagem a todas as outras doutrinas, porque traz a palavra do alto para a criatura terrena. As outras religiões apresentam o homem falando para o homem. Apresentam ao público, ao povo, à humanidade em geral, as lições tiradas dos livros sagrados, aquelas que foram dadas outrora e sobre as quais os humanos fizeram comentários. Espiritismo renova sempre as suas lições, porque, sendo ele o porta-voz do além, jamais a sua palavra poderá faltar. Espíritos sem conta, estão sempre prontos a obedecer a ordem de descer para vos falar. E enquanto os pontos da terra, talvez na mesma hora em que vós vos entretendes estudar assuntos espíritas, a palavra dos espíritos se faz ouvir. Meus amigos, vós deveis compreender que os vossos amigos do além têm interesse real pela vossa felicidade, são espíritos que vos amam,
que são vossos protetores e que têm alegria em vos ver progredir sempre. Nós não somos como os homens, que guardam os seus planos para um futuro que muitas vezes não chega, porque a morte lhe arrebata a vida terrena e eles deixam por executar planos que tinham tanta vontade de ver realizados. Mais tarde, os seus espíritos estão aflitos, perturbados, desejando fazer aquilo que como homens não fizeram. Nós não deixamos para amanhã aquilo que deve ser feito hoje, e é por esse motivo que vós tendes sempre amigos a vos falarem, a vos aconselharem, a vos darem opiniões sobre assuntos que interessam à causa, e a outros particulares, que só interessam a vós mesmos. É a voz do além que se faz ouvir, é a palavra de Deus pela voz dos seus discípulos, é a palavra inspiradora dos diletos discípulos de Jesus, é a voz amiga dos vossos protetores, dos vossos amigos, dos vossos conhecidos, todo esse conjunto harmônico de ensinamentos que baixam incessantemente sobre vós. E eu sei que isto vos consola, e eu sei que isto vos dá prazer. Muitas vezes, quando a sós com a vossa consciência, recordando a palavra daqueles que se foram, vós dizeis interiormente, mas que progresso tem feito. Não era assim que se externava. Que mudança! Como está adiantado! Como evoluiu rapidamente! Nem parece mais aquela linguagem de outros tempos, não parece mais aquela criatura tão cheia de preocupações diversas, completamente opostas estas que hoje apresenta. É assim, meus amigos. É o progresso incessante das almas. Vós também para cá vireis e havereis de ver que diferença enorme fareis em pouco tempo, quando puderdes olhar de lá para cá. E vereis que formigueiro imenso de homens, a se acotovelarem nas ruas, com pensamentos diversos nos seus cérebros, uns pensando em futilidades, senhoras, mães de família, respeitáveis, parecendo bonecas, em plena rua, mães, que nós sabemos sensatas, criteriosas, e de fato são, aparentando uma falta de senso, que não possuem, pelo pisar, pelo andar, pelo jeito de ser, pela maneira desenvolta. E reconhecereis que quando estivestes no mesmo meio, vivestes do mesmo feitio, comportando-vos da mesma maneira, enquanto que agora para vós tudo está mudado. Meus amigos, nós temos que mudar mesmo, nem pode ser de outra maneira. Cada um no seu ambiente. O ambiente que ocupamos no espaço é de paz, de piedade, de caridade, e nós não podemos ser as criaturas levianas da terra, porquanto os nossos espíritos têm outras preocupações, vontade de progredir, e temos o desejo enorme de vos fazer compreender tão bem estas coisas, que vós possais realizar a vida no além, muito embora ainda com o corpo na terra em que habitais. Meus irmãos, eu vos desejo progresso, estudo interessante, caridade uns para com os outros. Tende pena dos que padecem, pobres criaturas, cujos corpos se aniquilam e cuja alma não tem uma fé sólida capaz de dominar inteiramente o organismo espiritual. São criaturas fracas, pobres, enfermas do corpo e sem pão para as suas almas. Meus amigos, orai por todas elas. Há muitos infelizes que padecem e não sabem buscar o alívio onde se encontra, estão sempre a procurar os homens, para neles se apoiarem, quando o verdadeiro apoio é de lá. Deus se a mercê de todos. Maria Luísa. Em 24 de janeiro de 1939. Vínculos sagrados. Prezados amigos, meus irmãos, venha sobre vós a doce paz de Jesus. Que ela enche os vossos corações e vos prepare para a vida que atravessais na terra, cheia de turbulências, cheia de perturbações. Meus amigos, vós precisais compreender aquilo que se vos ensina pela doutrina que professais. A vida real do espírito é além. Esta vida temporária, que todos atravessam na terra, não é uma vida definitiva, é apenas um preparo para a vida que jamais acaba. As famílias, conforme os ensinos de Jesus, são aquelas que são ligadas pelos vínculos que prendem estreitamente os espíritos, vínculos indissolúveis, que não se quebram,
laços criados pelo próprio Deus. Na Terra, os núcleos que representam as famílias materiais, quantas vezes por si se dissolvem, quantas vezes enlaçadas num sentimento que supõe verdadeiro, eles se prendem para mais tarde desfazerem o próprio lar. Os laços espirituais são fortes e seguros. Tenham embora nascido aqui, ou além, os seres predestinados para uma vida unida, cedo ou tarde se encontrarão e juntos completarão a trajetória dos seus espíritos na Terra. Deveis, portanto, meus amigos, aprender as lições que o Espiritismo vos fornece, compreendendo que não há estranhos entre vós, e se alguns são presos a vós pelos vínculos consanguíneos, os laços materiais que vos tornam irmãos uns dos outros, outros, e não poucos, são presos por laços espirituais, mais fortes, que os unem por todo e sempre. A amizade que não se compra, que não mente, é a de espírito para espírito. Por isso é aconselhável, sempre no meio cristão, onde há convivência, pelo exercício da doutrina, que todo homem, que toda pessoa crente, fervorosa, busque manter-se sempre na linha sincera de amor ao próximo, não transigindo consigo mesma, porque muitas vezes onde é plantada a semente do trigo, vem o joio destruidor arrancá-la. As vossas relações afetuosas, bem firmadas, conhecimentos travados dentro deste lar, que é o lar de João Evangelista na terra, devem ser estimadas, amadas com todo o fervor para que não arrefeçam. Se qualquer desavença, se qualquer pensamento introduzido em vós pelo joio traiçoeiro, vier perturbar a mansidão, a placidez das vossas relações fraternas, sede francos, sede leais, e de diretamente, de viseira erguida, procurar saber de que lado se encontra a razão, esclarecida, cedo acabará a desinteligência. Se, porém, por uma desavença mal pensada, vós vos fechardes dentro de vós mesmos, dareis lugar a que o sentimento de fraternidade murche, e a flor que murcha está perto de perecer. Amigos e irmãos, cultivai esta amizade sincera que a fraternidade vos impõe. Sois todos irmãos, sois todos filhos do mesmo Pai. Sede, pois, todos, obedientes à lei daquele poderoso Pai. Que a sua bênção caridosa e pura repouse em cada um, segundo a necessidade de cada ser, atendendo espíritos, atendendo a corpos, porque os corpos enfraquecidos não podem comportar os impulsos do espírito, que encontra na matéria obstáculos para a execução do seu plano. Deus permita, pois, que sejais fortificados não e no corpo. Com esse desejo, mais uma vez eu peço que venha sobre vós a paz do Senhor. Max. Em 27 de janeiro de 1939. Velai atentamente. Deus seja louvado. Meus amiguinhos, meus queridos irmãos, vejo que as vossas sessões continuam proveitosas, úteis. No seu decorrer, ensinamentos baixam através da palavra dos Espíritos, conversões se fazem de almas preciosas, desviadas da luz, que para elas se chegam, pela condição do arrependimento do seu erro, dos seus pecados. São por conseguinte, louváveis as vossas intenções, é profícuo o vosso trabalho. Espiritismo nesta modalidade muito tem a ensinar às criaturas. A linguagem dos espíritos, as suas pregações convincentes, grande utilidade tem. Nada como exemplo, o fato, a demonstração prática daquilo que a teoria ensina. São invioláveis as leis de Deus. Caros amigos, todo homem ou toda mulher, que se diz cristã deve procurar aprender, se é que ainda não aprendeu, os 10 mandamentos que formam o decálogo divino. Mandamentos que Deus pela palavra de Jesus resumiu: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é demais, porém, que se aprenda até de cor, para ter dentro de si, sempre lembrado o que aqueles mandamentos ensinam. Havendo o amor do próximo, claro está que desaparecerá o mal que se procura fazer ao seu semelhante. Quem ama o seu próximo não viola a lei de Deus. Quem ama o seu próximo não tem inveja do seu semelhante, e assim por diante.
Todos aqueles que amam ao seu próximo não produzem mal algum na sua vida. Amai-vos uns aos outros é a palavra do Divino Mestre. Aqui tendes uma casa de trabalho, uma oficina, onde os vossos espíritos vêm, como artífices, burilar o caráter, formá-lo, corrigi-lo em suas diversas facetas e torná-los limpos e puros como devem ser. Vós sois, porém, livres em aceitar ou não os nossos conselhos. Deus não permite que ninguém viole o livre-arbítrio do seu irmão. Nós trazemos para vós ensinamentos, sois livres em aceitá-los, ou não. Queixa-se o mundo e até a família espírita, ultimamente, da desarmonia reinante nos seus lares. Ora é o chefe da família, que se desagrega dos seus, esquecendo-se dos seus deveres. Ora são os filhos, não compenetrados do respeito devido aos seus pais, que por sua vez violam o sagrado amor filial. Outras vezes são as próprias esposas, que não compreendendo que a maior responsabilidade do seu lar está nas suas mãos, se desviam. Não é raro que se veja, em lares bem constituídos, penetrarem elementos de discórdia, que perturbam toda a disciplina moral da casa. São espíritos de outras vidas que querem tão somente causar a destruição do lar. Como evitar? Não permitindo, em absoluto, que esse espírito ganhe o predomínio da situação, porque ele tem decidida a vocação para isso. Ele domina, impera, manda, quer ser obedecido, e, quando os chefes da casa facilitam, então a desordem é certa. O respeito mútuo nunca deve desaparecer de um lar bem constituído. O esposo, amante da sua esposa, tem a sua linha divisória, que o respeito manda guardar. Da mesma forma, a esposa amante do seu esposo, tem traçado a linha que lhe diz respeito. Os filhos dedicados aos seus pais, amorosos, procurando atendê-los, não podem invadir um certo terreno de responsabilidade, porque até eles não chega a sua atribuição. Enfim, todos quantos vivam sob o mesmo teto, precisam compreender o seu papel, e não invadir o domínio dos outros. Quantos procuram penetrar até o íntimo da consciência alheia, foro íntimo, para se miscuírem, tecendo, separando, insinuando, e conseguindo afinal uma atmosfera pesada, em que todos se debatem, inclusive a tal criatura que se entramou. Cristianismo espírita veio para colocar cada pessoa no seu verdadeiro lugar, e aquele que se sente no legítimo posto em que Deus o colocou, não deve permitir de maneira alguma que qualquer pessoa lhe venha a tirar o lugar que é seu, da cadeira que é sua, do posto que lhe pertence. Uma agremiação como esta, como poderia caminhar se não fosse essas criaturas se manterem firmes, cada uma obedecendo às intuições do alto, cada uma desempenhando a sua tarefa, cada um sendo franco com o seu irmão, cada um cônscio da sua responsabilidade, amante do seu dever. Se assim não fosse, se houvesse de parte a parte mau entendimento, palavras soltas aqui e além, que fossem ferir fundo, onde estaria esta agremiação? Mas, graças a Deus, do alto, a direção suprema está sempre vigilante, alerta. Meus irmãos, não desfaleçais, cada um no cumprimento do seu dever, cada um ame o seu irmão, e respeite-o como deseja também ser respeitado e amado. Famílias que me ouvis, irmãos meus que sois espíritas, que tendes fé, que acreditais na salvação das almas, compreendei que o mundo está envolto numa atmosfera pesada de perseguições e ódios. Que os fluidos maléficos atirados da treva perturbam a humanidade. Cerrai as portas dos vossos lares a essas influências e não permitais que elas façam de vós objeto do seu capricho. Tende vosso pé firmado no cumprimento do dever, e a fé espírita no seu verdadeiro lugar. Não deveis ceder a direção do lar a outra pessoa que não seja o chefe da família, porque essa direção lhe pertence e não deve parar na mão de estranhos. Fidelidade à vossa crença, fidelidade ao vosso lar. Que a benção de Deus vos inspire, para que possais viver em paz, dentro do Espiritismo. Porque o afastamento dos crentes espíritas produz dois grandes males, um é o exemplo mau,
que apaga, para o mundo, toda a propaganda feita anteriormente, e depois desprezada. Outro é o compromisso da consciência perante o seu guia, que cai em cheio, como o peso de uma responsabilidade, sobre aqueles que se desviam do chamado do Senhor. Não vos deixeis, pois, iludir. Cumpri o vosso dever e sede amigos uns dos outros, e tende fé que nós, do plano invisível, que a vossa vista natural não atinge, velaremos sempre sobre vós, e sobre esta instituição espírita, que se desvela em caminhar bem. Deus vos abençoe. Irene. Em 27 de janeiro de 1939. Advertências e promessas. Meus amigos e meus irmãos, tende em paz as vossas almas. Deus seja convosco em todos os dias da vida, e que os vossos protetores vos inspirem sempre que a vossa razão necessitar do seu apoio. Meus amigos, a sessão que hoje celebrais visa interesses primordiais do asilo. Ides ter ciência de quanto foi feito durante o ano e de quanto não foi possível realizar. Ides saber qual esforço despendido em benefício do asilo espírita João Evangelista. E permita o Senhor que, tomando conta de vós mesmos e prestando atenção àquilo que poderíeis talvez ter feito e que sabeis por que não fizestes, tenhais, este ano, mais coragem, mais vontade de trabalhar, mais oportunidade, talvez de fazer o bem, e sereis fartamente abençoados por aquele que tudo pode. O asilo espírita João Evangelista marcha à frente do espiritismo cristão. É preciso que os homens e mulheres que se dizem cristãos não somente compreendam e assimilem as verdades que o Evangelho lhes ensina, mas também se resolvam definitivamente a pô-las em prática nos dias da vida terrena. Vós não sabeis o que é a vida de um espírito no espaço, quando, abrindo os olhos do entendimento, conhece que poderia ter evitado muita coisa e realizado várias outras, se tivesse tido mais eficiência no trabalho, mais disposição e menos temor da morte. Porque, muitas vezes, o que afasta o homem do cumprimento do dever, é o receio da morte. Meus amigos, vós não sois crianças. A morte não vem quando se quer que venha, nem deixa de vir porque se deseja que ela se afaste. Ela vem no dia certo, quando é preciso separar o espírito do corpo, para que, liberto, ele possa ter mais campo de ação, mais vontade, mais decisão na vida, e, possivelmente, realizar aquilo que não pode executar em vista do meio em que viveu, das atrapalhações e tentações da existência terrena, dos obstáculos que não soube vencer, enfim, a morte é a libertadora do espírito. Os que se apavoram com a ideia da morte, nem por isso a retardam, bem ao contrário, preocupam-se tanto com esse dia último da existência terrena, que ele lhes permanece à frente, lentamente se aproximando, como se fosse uma nuvem cheia, pesada, plumbe, ameaçadora de tempestade invencível. Pensai na vida, a vida, que ora se desenvolve na terra, ora no além. Pensai na vida, porque a vida é o que há de real para o espírito. E, pensando na vida, lembrai-vos das vossas realizações, da caridade para os infelizes, das vossas responsabilidades como cristãos, do mandamento do Senhor, ordenando o amor do próximo. Lembrai-vos, enfim, de que, dizendo-vos cristãos, tendes que proceder de acordo com a lei do Divino Mestre. Aí tendes, meus amigos, um voto que faço, para que este ano seja próspero em espiritualidade e em situação material para a casa de João Evangelista. Aí tendes o meu desejo, a minha vontade, de que vos esforceis cada vez mais em prol da causa espírita e em benefício dos vossos próprios espíritos. Deus vos guarde e abençoe. Max. Em 31 de janeiro de 1939. Confiança e fé. Meus amigos, meus queridos irmãos, está concluindo o vosso trabalho desta noite. Deveis pensar, refletir, amadurecer pensamentos, que se transformarão em realizações felizes. Um voto de louvor a quem trabalhou, e quero crer que todos o tenham feito com boa vontade.
A nova diretoria encontrará, é certo, muito o que fazer, pois o trabalho espírita é tarefa que se renova diariamente, e, dentro de uma instituição como esta, todos os dias há excesso de trabalho. Contareis, porém, incondicionalmente, caríssimos irmãos e minhas irmãs, com a nossa cooperação efetiva. Nós não vos abandonaremos, estaremos sempre perto de vós, procuraremos dar-vos as intuições necessárias para a marcha do vosso trabalho. Tende confiança e fé, dias venturosos vos aguardam, porque a obra de João Evangelista não pode perecer. Para os homens, as dificuldades por vezes os assoberbam, apavoram. Eles costumam criar montanhas imaginárias, de tal forma que se amedrontam, eles próprios, com as suas criações. A verdade é bem outra, há dificuldades a vencer, mas há também trabalhadores resolutos, há vontades firmes, há sobretudo, amor à causa espírita. Confiança e fé. Avante, sem voltar atrás o pensamento. O diretor da casa vela por vós, ele observa todos os vossos passos e lê no íntimo das vossas consciências. Breve chegará o tempo em que a nau voltará a navegar em mar tranquilo, e tudo correrá bem. Para concluir, desejo-vos um ano próspero, feliz e proveitoso. Que a benção de Deus repouse em todos vós, é o meu voto sincero. Irene. Em 31 de janeiro de 1939. Ensino e consolo. Irmãos amados, meus amigos, Deus vos abençoe a todos, que recebais da sua caridade infinitas bênçãos de que tendes necessidade. Não há, diante de Deus, senão filhos necessitados, humildes, que suplicam, ou filhos rebeldes, que não se lembram do seu Pai. Mas, necessitados, são todos eles. Vós que vos encontrais, neste instante, congregados em nome do Filho de Deus, pela fé que tendes na causa espírita, pela certeza da vossa crença na imortalidade da alma, já gozais bênçãos que alientam o espírito e fortalecem o corpo. Pobre daquele que, padecendo não e no corpo, não se agarra à âncora da fé, para nela renovar as suas energias fracas, reconfortando o espírito para a continuação das mesmas provas. Meus amigos, as provas, quantas vezes o seu açoite violento castiga a corpos débeis, enfraquecidos, simulando uma injustiça. Simulando, porque em verdade, e a justiça que se realiza, que se cumpre. Ninguém padece sem uma causa, e essa causa, quando não se prende ao presente, radica-se no passado, e é esse passado que a caridade de Deus muitas vezes não revela, esse passado, que é a fé de ofício da criatura presente, esse passado, que tantas vezes encobre nódoas negras e tantas outras revela qualidades especiais do espírito, que lhe garante a tranquilidade, ou a perturbação futura. Para as mães aflitas, aquelas que perdem, no seu dizer, os seus filhos, em tenra idade, aparentando não terem pecado, porque quem parte da terra aos 3 anos de idade, não pode naquela encarnação ter tido uma vida de crimes. Para elas, é justo que se diga, conhecei a doutrina espírita, confortai o vosso ânimo e não penseis que tudo quanto aconteceu não está dentro da lei de Deus. Se não é uma mãe espírita, se é uma daquelas que procuram na doutrina encontrar a solução para a sua grande dor, neste caso é preciso que se lhe diga, teu filho era de fato tenra criança, não podia, na curta existência que viveu neste planeta, praticar atos pelos quais merecesse tão duro castigo, era, porém, um espírito de grandes possibilidades, tanto assim que aceitou o sacrifício da sua própria existência material, em resgate do passado que tu não conheces, mas do qual ele atualmente já está de posse. Esse passado exigia uma reparação pronta para a reabilitação do espírito, e ele, que estudou, que evoluiu no espaço, que compreendeu a razão da prova, aceitou-a humildemente e veio cumpri-la diante dos teus olhos. Consola-te, pois. Para os homens, perdeste um filho de 3 anos, que era o teu enlevo, que era graça do teu lar,
que era a tua esperança na vida, que era todo o teu consolo. Nós, espíritos, que enxergamos, que tudo vemos, falamos-te com a verdade de que somos possuidores. Não lastimeis, pede a Deus o teu progresso, não se chora aquele que pagou a sua dívida. Se um homem de bem, quando tem um débito a saldar, esforça-se até solver a sua conta, quanto mais, um espírito, cônscio dos seus deveres, das suas responsabilidades, não deve ficar satisfeito indo ao encontro da sua reabilitação. E foi o que se deu, o corpo pequenino braqueou pelo sofrimento, o espírito radioso elevou-se pela reabilitação. Compreende, portanto, que a justiça se cumpriu, mas a caridade acompanhou a pari e passu. Deus abençoe a todas as mães que tanto padecem pelos filhos, Deus as esclareça, conforte, e lhes faça compreender que os filhos, os rebentos da sua existência, as fibras do seu coração, são de Deus, mesmo antes de serem humanos. Paz a todos os homens. Tiago. Em 3 de fevereiro de 1939. Vida imortal. Meus amigos e meus irmãos, como a vida impera em todo o universo. Como se repara que ela não se extingue, desde o mínimo fragmento de um ser, até a alma em todo o seu estado completo. Desde a vida incipiente do espírito, até a sua completa estatura moral, a vida não se extingue. Vós que sois crentes, que meditais constantemente sobre esse privilégio concedido por Deus, não deveis consentir que a fraqueza se aposse do vosso ânimo, diminuindo a vossa coragem. Não deveis permitir que um desfalecimento venha alterar o ritmo das vibrações que deveis ter para o bem, para a caridade, para o amor. Um pensamento de morte é um pensamento falido, um pensamento de vida é um pensamento de valor. E por que pensar no cemitério, quando o azul infinito está repleto de criaturas viventes como vós, em plena luz? Meus amigos, compreendei, o mundo, obedecendo às insinuações pérfidas que lhe vêm da treva, precipita os acontecimentos, e vai auxiliando aqueles que têm que pagar as suas dívidas no campo de morte. A guerra é um flagelo devastador, é uma praga que o homem por si mesmo jogou à superfície da terra. O homem transformou este planeta num vasto lodaçal de sangue e lama. A carnificina vai dizimando as criaturas humanas, enquanto os espíritos vão surgindo para o além, livres de suas provas, sedentos de luz. Amai-vos muito, meus amigos, com fervor. A vossa doutrina vos prende suavemente, vos impele brandamente para esse laço de amor, que Deus deseja estreitar entre todos vós. Sois irmãos, tende pensamentos de paz uns para com os outros, e amai-vos sempre. Deus premie os bons e auxilie os maus a se reabilitarem das suas faltas, para que também se transformem em bons. Glória seja dada a Deus. Alfredo Barcelos. Em 3 de fevereiro de 1939. Valores morais. Amados irmãos e meus amigos, é sempre o Espiritismo que nos reúne em família nestas ocasiões. Aqui estamos convosco, prontos a ajudar-vos, prontos a fazer por vós tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Irmãos nossos, adiantados, espíritos luminosos, têm descido até vós, trazendo-vos as suas instruções, os conselhos daquele que é vosso e nosso mestre, a sua doutrina de paz, amor e solidariedade fraterna exemplificada e explicada para vós frequentemente. Os evangelhos estão cheios dos exemplos dados pelo Divino Mestre, e os luminares do espaço são incansáveis em repetir aos vossos ouvidos aquelas palavras de vida por ele trazidas ao mundo. Meus amigos, refleti, meditai. Sois os depositários de um grande bem, de uma grande fortuna. Essa fortuna é representada pelos ensinamentos do alto. Os conselhos vêm a vós continuadamente. As instruções também não são retardadas para vós, as advertências não vos faltam, o consolo, o conforto, vós os tendes, graças a Deus, em abundância. Pergunto, que fazeis vós, meus amigos,
de todas essas riquezas que Deus coloca à vossa disposição. A fortuna é para ser usada em tempo próprio. Só o avarento amontoa o ouro, o que para nada lhe serve, antes lhe dá preocupações, trabalhos mentais, misérias morais e físicas. Só o avarento não conhece o valor do que possui, porque quer apenas amontoar. Com os valores morais, sereis vós avarentos. Não lhes dareis exercício, não fareis circular a moeda da caridade, para benefício vosso e do próximo. Espero que todos esses conselhos luminosos, dados desinteressadamente pelos mestres do espaço, sirvam para alentar as vossas almas, encorajando-vos e fortalecendo cada vez mais a vossa fé. Meus amigos, vós sois estudantes da doutrina espírita, sois praticantes, igualmente, sois criaturas devotadas ao cristianismo, e toda obra de caridade necessita de abnegados para poder progredir. Os indiferentes, os frios, aqueles que, ao raciocinarem, colocam sempre à frente, em primeiro plano, os seus interesses pessoais, antes dos interesses da causa, são elementos que não fazem falta. Em tudo eles enxergam mal, em tudo fazem entrar a previdência humana, quando vós deveis agir com a vossa razão, com o vosso critério, apelando sempre para a providência divina. Os que oram com fé, no desejo de acertar, e pedem que do alto lhes venha a intuição feliz para evitar o erro, não podem ser abandonados pelos seus protetores, enquanto que aqueles que têm a fé unicamente na teoria e não a fazem transformar-se em elemento prático, esses são criaturas fracas, que pela sua ignorância, servem, muitas vezes, de escolhos à marcha do trabalho bom. Meus amigos, estais no começo de um novo ano, tendes probabilidades enormes de êxito. Não há muitos dias, do alto, baixaram palavras animando-vos a continuar. Não penseis que a vossa causa é tão difícil que vos escorregue pelas mãos sem realizações, não. Perseverança, vontade de trabalhar, e todos, grandes e pequenos, lembre-se de que a responsabilidade é individual, é relativa a cada pessoa, cada um responde por si, cada um tem de dar contas das suas palavras, dos seus gestos, da sua maneira de proceder, da sua conduta. E aqueles que escutam, aqueles que têm inteligência para compreender, não se esqueçam de que as suas ações erradas, a sua maneira incorreta de agir, como homens ou mulheres, quem quer que sejam, está sendo vista do alto, está sendo vigiada, está sendo observada, e queira Deus não esteja também sendo censurada. Se assim for, tanto pior para vós. Mostrai-vos dignos da doutrina que escutais todos os dias, fazei-vos merecedores da proteção do alto, sede criaturas respeitadoras da moral, da verdade, do trabalho espírita, e tende a vossa conduta pautada pela doutrina que vos rege. No mais, tristezas, desacertos, todos têm. Mas as resoluções premeditadas do erro não escaparão à observação do alto. Deus vos livre de proceder propositadamente de encontro aos avisos que nós vos damos todos os dias. Praz aos céus que o asilo espírita João Evangelista encontre em cada um de seus assistentes um trabalhador honesto, dedicado, pronto para o serviço, abnegado, religioso e bom. Deus vos guarde. Até. José Dácio. Em 7 de fevereiro de 1939. Prece. Senhor Deus, nosso bondoso Pai, abençoa os teus filhos que têm desejo de progresso e luz. Dá-lhes a tua benção, Senhor, para que eles possam compreender a verdade que existe na doutrina que professam e sejam todos amigos, sejam todos irmãos, que ninguém se compraze em dizer mal do seu semelhante, antes, que cada um, respeitando os seus irmãos, como deseja para si o mesmo respeito, possa compreender que faltas todos têm, erros todos cometem, mas que, um dia, todos se reabilitarão e entrarão no rebanho do Senhor. Abençoa, pois, os teus filhos, guarda-os de todo mal, e permite que em teu nome nós possamos declarar encerrada a sessão. Max.
em 7 de fevereiro de 1939. Sobre o cumprimento das profecias. Meus amigos, meus irmãos, por mais que tenham sido anunciadas